Então hoje é o dia 3 de junho É verdade. de 2018 e nós estamos estudando a palavra de Deus no seu livro de Gálatas. O irmão já pode até abrir. Gálatas capítulo 5. Naquele trecho, a partir do verso 16, que fala a respeito das obras da carne e o fruto do Espírito. Verdade. Essa, na minha opinião, essa daqui é uma das passagens, se não for é uma das passagens mais importantes para a vida cristã prática. Sim. Porque ela é uma passagem que mostra qual que é o macete, o segredo para você viver uma vida cristã válida, né? Válida, efetiva. Qualquer coisa que nós façamos fora da direção ou da capacitação do Espírito, quando chegar lá no tribunal de Cristo, conforme o livro de Coríntios, vai queimar. Porque é madeira nas Escrituras é humanidade, é aquilo que o homem faz pela sua própria força, é feno ou palha, que é um volume. Tem gente aí que tem um volume de serviço muito grande, a palha, né? Para fazer 10 quilos de palha deve precisar de um volume, não é? A palha ela é muito leve. Verdade. Então tem gente por aí trabalhando na carne, fazendo a obra de Deus pelo bom humano, né? Pela boa intenção humana, não pelo Espírito, e muitas vezes está trabalhando até demais, e é um volume muito grande de serviço, mas quando chegar lá em cima na hora de Jesus Cristo avaliar as nossas obras, vai queimar tudo. É um volume muito grande, mas sem valor, porque foi feito na força humana, na determinação humana. E não é assim que as coisas funcionam. Depois que a gente nasce de novo, como diz até o nosso verso 25 aqui do nosso texto: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Gálatas 5:25. É o Espírito Santo que nos dá um novo nascimento. É o Espírito Santo que nos dá convicção do pecado, do juízo e da justiça para nós nascermos de novo. É o Espírito Santo que nos cela, que nos habita, que nos dota de dons. Então, é o Espírito que ressuscitou Jesus Cristo que vai nos ressuscitar. Ou seja, tudo que Deus faz em nós é por meio do seu Espírito. Tantas coisas do começo, que foi a convicção do pecado, da justiça e do juízo, que nos levou ao arrependimento, que nos levou ao novo nascimento, como as obras escatológicas dele, as obras finais, que vai ser nos ressuscitar, assim como ele ressuscitou Jesus Cristo. Também aqui nesse meio, entre o início e o fim, o Espírito Santo ele continua sendo um agente de Deus nas nossas vidas. Se eu dou uma esmola, por exemplo, porque eu estou com dó no coração, piedade, né? Porque quando o Adão comeu daquela árvore lá que não era para comer, ela não trazia só o mal, ela trazia o bem também, o conhecimento do bem e do mal. Então existem os atos maldosos dos homens, né? Bom dia, dona Bela. Aquelas coisas perversas que os homens fazem, mas existe também a bondade humana, que a palavra de Deus fala que são obras. E as nossas obras, nossas justiças são como trapos de imundícia, que tem caminhos que aos olhos do homem parecem caminhos de vida, mas no final são caminhos de morte. São pessoas que pensam que estão conseguindo construir uma torre para chegar no céu, construindo uma escada para chegar no céu através das suas obras. Mas Jesus Cristo já veio até nós, não por obras, para que ninguém se glorie. Então o bom humano, a bondade humana,
ela pode nos afastar de Deus tanto quanto atos maldosos, desde que essa bondade seja feita no sentido de substituir a obra consumada de Jesus Cristo. Eu chegar até Deus pelo meu próprio esforço, e ainda que o meu esforço seja aplaudido pelos homens, né? Tem pessoas aí, que foi o Gandhi, que foi a Madre Teresa de Calcutá, tem pessoas, até o próprio Chico Xavier, são pessoas que faziam o bem, mas por mais bem que eu faça, isso não é suficiente para pagar minha dívida, que é uma dívida de pecado, que é muito grande, que me separa de Deus. Então, mesmo na obra de Deus, mesmo depois que eu nasça de novo, corre o risco de eu ainda estar aqui e ser assíduo aos cultos, ser uma pessoa honesta. Essas coisas todas são boas, desde que feitas no Espírito. Corre o risco de eu ser uma pessoa que tem uma ética, um comportamento cristão louvável, dou o dízimo, sou uma pessoa generosa, eu não falo mal dos irmãos e tento ter uma boa relação horizontal com todo mundo, mas se eu estiver fazendo isso sem ser porque o Espírito me mandou fazer, e sem ser com a capacidade que o Espírito me dá para fazer, eu estou agindo no meu lado bom da árvore. Eu estou usando o lado bom da árvore que era para o nosso primeiro pai não ter comido. Eu estou fazendo uma coisa que é louvável humanamente falando, mas que quando chegar lá no tribunal de Cristo, ela não vai ter valor, porque ela foi feita pelo meu impulso humano, meu lado bom humano, sendo que eu poderia estar fazendo alguma coisa que o Espírito gostaria que eu estivesse fazendo, mas eu vou estar fazendo algo que eu decidi fazer, ainda que seja algo humanamente louvável e bom. E tem uma passagem aqui que nós estudamos 1 João recentemente. Em 1 João 2,17 fala que aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Então, em 1 João 2,17, na parte B, aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Por quê? As obras, tudo que Deus faz, tem um propósito eterno, tem um objetivo eterno, tem efeitos eternos. Por isso que eu tenho que andar no Espírito, eu tenho que estar sob a direção do Espírito, que é o nosso texto de Gálatas 5,16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Por quê? Porque o Espírito, quando ele me conduz a falar ou a ficar calado, a fazer ou não deixar de fazer, que tem palavras que tem que ser ditas, mas tem momentos também que a gente tem que estar em silêncio. Porque até o tolo é tido por sábio quando se cala. Mas tem até a hora que é para falar. Isso já aconteceu, os irmãos são muito mais idosos do que eu, né? Muito mais vividos do que eu. Já deve ter tido circunstâncias em que alguém falou alguma coisa, você até queria falar alguma coisa, mas o Espírito Santo falou assim, não fala nada não. Fica quietinho, porque se falar piora. E vai levar ele a um pecado maior ainda. Mas tem momentos em que uma pessoa nos procura ou compartilha algo e que o próprio Espírito coloca na nossa boca o que é que a gente tem que falar. Ele ilumina um versículo, ele lembra alguma coisa que a gente passou e a gente dá uma palavra de vida. Um pouquinho mais para frente aqui no nosso texto de Gálatas, só que já no capítulo 6, fala que aquilo que o homem semear é isso que ele colhe. Mas no verso 8 fala que o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna.
Eu quero fazer um paralelo entre o 1 João capítulo 2, verso 17, aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, com essa segunda parte do versículo 8 do capítulo 6 de Gálatas, que fala que aquele que semeia para o Espírito colhe vida eterna. É algo que começa e não acaba mais. Porque quando o Espírito nos conduz, quando a gente está andando no Espírito, andar, eu já comentei aqui, que é uma metáfora nas Escrituras para comportamento, para conduta. É a forma como eu procedo, como eu faço as coisas. Então o que ele está dizendo é: andar no Espírito é proceda, conduza a sua vida, tenha um modo de viver que seja no Espírito, porque o Espírito é que vai dentro de cada pessoa é uma pessoa, cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Não existem princípios, mas não existe uma norma geral que todo mundo tem que obedecer igualmente o tempo todo. Lá em João 21, o Senhor revelou para Pedro qual que era a vontade dele para Pedro. Falou: e você vai cuidar dos meus filhinhos, das minhas ovelhas, né? Cuida das minhas ovelhas, até o dia que vai chegar um momento que eles vão te pegar pela mão e te levar para onde você não quer. Vai te levar para onde você não quer. O Pedro falou assim: e esse aí? Apontando para o João, o que vai ser dele? Falou: olha, isso aí já não é muito da sua alçada, não, isso não te apetece. A minha vontade para você é uma, bom dia. A minha vontade para ele é outra. A forma como Deus conduz a vida do casal, o senhor André e a dona Adélia, é diferente. São os mesmos princípios. Bom dia. São os mesmos princípios. Só que a gente é soldado, né? Falo um monte de vezes na Bíblia. São os mesmos princípios, mas na prática, na praticidade do cotidiano, o Espírito Santo vai fazendo uma adequação de acordo com a necessidade daqueles que estão ao nosso redor. E tudo que nós fazemos no Espírito, nós acabamos de ler em 1 João 2,17, que permanece para sempre, e nós acabamos de ler em Efésios 6,8, que é eterno. Quando o Espírito Santo nos conduz a fazer algo nessa vida, sendo de uma forma ativa ou de uma forma passiva, é algo que vai ter um efeito aqui nesse momento, é algo que vai repercutir naquele dia, naquela semana, naquele mês, naquele ano, durante a minha vida toda, que é o que a gente chama de testemunho. Tem situações que o irmão já passou, que eu já passei, que cada um já passou. Por mais jovem na fé que cada um de nós sejamos, sempre existe algo que nós possamos dizer, falar ou testemunhar a respeito da ação de Deus nas nossas vidas. Fala assim: teve um dia que eu estava assim assado, e o Espírito Santo usou uma irmã, um irmão, eu li na palavra, o Espírito Santo me trouxe à mente um versículo, em que aquilo me refrigerou e que aquilo me deu um escape, aquilo me acabou com aquela tristeza, com aquela ansiedade que eu estava, aquilo me levou a tomar uma decisão se eu ia para a direita ou para a esquerda, ou me deu um livramento de uma situação pela qual eu estava passando, de perigo, ou atender uma oração que eu já vinha fazendo desde ontem ou desde 20 anos atrás. Todos nós temos um testemunho. Por quê? Porque aquilo que Deus, que o Espírito Santo nos conduz a fazer quando nós andamos nele, é eterno. Não tem seus efeitos apenas nesta vida, mas tem efeitos por toda a eternidade. Isso já foi muitas vezes falado aqui nessa igreja, e por isso que é importante que nós tenhamos a disciplina de buscar estarmos em sintonia com Deus e na presença de Deus
e desejando saber qual que seja a vontade de Deus, para cada detalhe, para cada situação, para que as nossas ações não se percam, para que a gente não esteja trabalhando em vão, para que nós não estejamos agindo de acordo com a minha inteligência, a minha burrice, né? ou a minha ótica, ou a minha humanidade, ou o meu bom humano, para que nós estejamos andando de acordo com o que o Espírito Santo quer que nós andemos, para que a gente possa falar ou calar, agir ou deixar de agir, de acordo com o Espírito Santo te der o toque naquele momento que você está passando a circunstância. Não adianta tentar prever que circunstância que eu vou estar passando às 9h20 da manhã de sexta-feira que vem. Eu não tenho o mínimo controle sobre. O Senhor mesmo falou que a gente não pode acrescentar nem 1 milímetro, nem 1 centímetro da nossa estatura. A gente não tem controle nem sobre o nosso cabelo, quanto mais sobre o nosso amanhã, o nosso dia a dia. Eu não tenho como dizer que circunstância, a gente tem uma previsão, uma expectativa, porque o coração do homem faz planos, mas a resposta, a direção certa vem do Senhor. Eu posso, é lógico, é sensato que eu me planeje, mas conforme o Senhor nos ensina em Tiago, tudo que nós planejamos sempre tem que ter aquela atitude de, se o Senhor permitir, faremos, que é o famoso se Deus quiser, que o brasileiro usa tanto. Então, dentro do nosso texto, hoje eu quero avançar para o nosso verso 18. Então, eu vou repetir a leitura desde o 16. Porque em Gálatas 5, de 16 a 25, que nós estamos estudando, desde o seu verso 16, diz assim: digo, porém, a gente andou estudando esses 2 primeiros versículos, estava dando um ampassão aqui. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência, aos impulsos que a carne nos leva, porque a carne milita, luta contra o Espírito, e o Espírito milita ou luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Dentro dos famosos 3 inimigos que nós temos, Satanás, o sistema cósmico, o mundo, e a carne, ele está se referindo aqui à carne, que no grego é sarx, que significa a natureza pecaminosa, aquela natureza que foi implantada no homem por Satanás, quando ele conseguiu iludir a mulher, que levou o homem a tomar a decisão errada de confiar na palavra de Satanás e duvidar da palavra de Deus, porque Deus falou, certamente morrerás, e o inimigo falou, é certo que não morrereis. São 2 coisas muito opostas. Alguém ali estava mentindo. Ou Deus estava mentindo ao dizer certamente morrerás, ou Satanás, a serpente, estava mentindo quando falou, é certo que não morrereis. E eles decidiram, apesar de ter recebido tanta coisa boa de Deus, morar num jardim bacana, refrigerado, aromatizado, perfumado, com pitanga, carambola, maçã, pera, todas as frutas, figos, todos os cuidados de Deus, tudo que Deus colocou e pôs para eles, demonstrava um carinho. Aparece um gaiato pendurado numa árvore, que é a serpente, fala lá uma abobrinha, e eles acreditaram, Deus está mentindo, a serpente está falando a verdade. Então, ao tomar essa decisão, Satanás implantou no homem a sarx, a carne, a natureza pecaminosa, que é traduzida por carne, no sentido mais negativo possível. E isso é o oposto. Tem inúmeras passagens das Escrituras, muitas mesmo,
Nós acabamos de ler aqui agora em 1 João 2,17, eu nem li a primeira parte, mas falou que tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, soberbo da vida, não procede do Pai, mas do mundo. Tiago também fala, Pedro fala, Paulo fala que essas coisas militam contra a vontade de Deus. Tiago fala que a amizade do mundo é inimiga de Deus, aquele que quer ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ou seja, as Escrituras são abundantes em dizer essa verdade, essa oposição que existe entre o Espírito e essa natureza que nós herdamos de Satanás, lá do primeiro homem, que foi inoculada no primeiro homem por Satanás. Mas eu quero chegar aqui no verso 18, porque ele falou, essa natureza pecaminosa, ela luta para a gente não fazer a vontade de Deus, para que não façais o que porventura seja do seu querer, do vosso querer. Mas nós temos um termo de contraste aqui, né? Mas se sois guiados, então nós estamos entendendo aqui que andar e ser guiado é a mesma coisa, porque ele falou no 16, andai no Espírito. E uma vez que eu tomo a decisão de andar no Espírito, nós já falamos aqui que andar é a mesma coisa que se conduzir, conduta, procedimento, estilo de vida, ad contínuo, né? Se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Aí eu queria olhar com os irmãos agora um pouquinho essa questão da lei, porque eu lembro que eu falei, você quer arranjar um papinho d'água? É que eu esqueci, eu fiquei aqui distraído com o irmão mostrando os avanços tecnológicos que foram introduzidos aqui na nossa igreja, né? Tem ali o sistema anti-ladrão, ele mostrou ali que unificou as coisas ali, a gente ficou conversando, aí eu até esqueci de pegar meu copinho d'água. Gelada, por favor. E é porque o irmão é muito engenhoso, não é isso? Ele fez muitas engenhocas. É o nosso professor Pardal da fé. O senhor conhece o professor Pardal? Daquelas revistas Walt Disney? Walt Disney é do tempo dele. Antigamente era muito concorrido, né? Tem uns 70 anos o professor Pardal, essas coisas, o Walt Disney, não tem? É antigão. O professor Pardal. Era bonito até, eu gostava. Eu gosto também. Mas eu queria entrar um pouquinho com os irmãos a respeito dessa questão da lei. Porque eu me lembro de alguns domingos atrás, porque tanto o Espírito, por que eu quero entrar nesse assunto da lei? Por que essa questão da lei foi citada aqui no livro, na passagem? Primeiro que a questão da lei, o propósito da lei, o valor da lei e o porquê da lei, é o motivo da carta de Gálatas ter sido escrita. Eu lembro que eu comentei aqui no primeiro e no segundo domingo, que Paulo ia pregando a graça, e os judaizantes iam após ele e falaram, mas se você não circuncidar, não adianta. E aquele que se deixar circuncidar está obrigado a guardar toda a lei. Está escrito aqui em Gálatas 5,3. Aquele que se deixa circuncisão é uma figura de linguagem para todos os 613 mandamentos. E eu me lembro de ter falado aqui que eu prefiro ser conduzido livremente por um Espírito soberano, que dentro de cada situação, dentro de cada decisão, ele me orientar quanto ao que fazer, do que ter que viver sob a obrigatoriedade de obedecer 613 mandamentos que eu nem consigo decorar quais são. Eu duvido que existe alguém no mundo que saiba os 613 de cor. O pastor Geraldo sabe? De cor, assim, citando o primeiro até o 613º. É muita coisa. E com um detalhe, se você transgredir um, pode desistir, porque você já transgrediu todos. Então, se colocar sob a obrigatoriedade de viver um código de conduta tão rigoroso é insensato.
é muito mais sensato viver pelo Espírito da vida. Pelo Espírito da vida. Que nós vamos entrar um pouquinho nisso. E por que a questão da lei? Porque tanto a lei, estou falando da lei mosaica, né, do código mosaico, que é o assunto de Gálatas, porque o que se pregava para os recém-convertidos é que eles tinham a obrigatoriedade de, além de receber a Cristo, é também obedecer os mandamentos de Moisés. Porque tanto a lei como o Espírito tem um objetivo: guiar a vida, conduzir a nossa vida, moldar a nossa conduta. Andar é a mesma coisa que se conduzir. Então, andai no Espírito, se sois guiados pelo Espírito, um andai no Espírito, imperativo do 16, e ser guiado pelo Espírito do 18, está falando de conduta. Então, tanto a lei, essa noite eu sonhei que o Natan era um criador de coelho. Eu fui visitar a casa dele, mas tinha coelho para quanto ela não tinha lugar de pisar no chão, assim, ó. Você sonhou com isso? Que o Natan era criador de coelho. Nós fomos em Florianópolis, segundo ano, terceiro ano que nós estávamos lá, nós tínhamos 23. Será que ele vai ser Será que ele vai ser um coelho horticultor? É outro nome, mas eu não sei. Eu até queria olhar depois por aí, né, o que significa sonhar com coelho. Mas e era difícil chegar na casa dele. Para chegar na casa dele tinha um ônibus que passava dentro da casa de um monte de gente. Um sonho estranho. Mas eu não sei porque que eu lembrei disso agora. O América jogou ontem, vai jogar. Porque tanto a lei, o objetivo da lei, como o objetivo do Espírito, é conduzir a nossa vida. Então você tem que escolher: a lei conduz, molda, me guia, ou o Espírito me conduz, molda e me guia, né? E existem muitas passagens nas Escrituras, né? Eu peguei as do Novo Testamento. Se pegar as do Velho, a palavra lei aparece demais na conta. E aparece aqui algumas dezenas de vezes. Mas eu queria ir com os irmãos em Romanos 8. Porque Romanos 6, 7, 8 é uma pérola. Romanos 6, 7, 8 é muito bonito, é muito doutrinário, é muito profundo, é muito rico. Tem tanto ensino aqui que, se não existisse o resto da Bíblia, só existisse Romanos 6, 7, 8, já ia ter comida para a gente mastigar o resto da vida. É verdade. Por mais que você estude Romanos 6, 7, 8, por mais que você tente controlar esse conteúdo, é um conteúdo muito rico, muito bom. E tem alguns versos do Romanos, tanto o 6 como o 8, que eu quero destacar com os irmãos. Só fazendo um resumo do que foi falado antes, em Romanos 2,12, falam que aqueles que praticam a lei têm que praticá-la totalmente. Isso está de acordo com Tiago 2,10, que fala, né, se transgredir um só, transgrediu todos. Está de acordo com Gálatas 3,10 também. Gálatas 3,10, o que diz? É aquele da circuncisão que eu acabei de citar aqui. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Então Romanos 2,12 concorda com Tiago 2,10, que fala de que se transgrediu um, transgrediu todo, que concorda com esse Gálatas 3,10, que fala de todas, que concorda com Deuteronômio 5,29, que fala para cumprir tudo que está no livro, Josué 1,7 também, Mateus 5,19. Tem inúmeras passagens nas Escrituras que falam que, se você se propor a guardar a lei, você tem que guardar ela toda. Não pode falhar em nada. Por isso que tem um versículo que fala que ninguém vai ser justificado diante dele pelas obras da lei.
Eu tenho esse versículo aqui. Romanos 3, 28. É o 3? 3, 28. Que está até aqui, exatamente. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Porque a lei, ela traz o pleno conhecimento do pecado. E ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Ou seja, o propósito da lei é mostrar o quão longe eu estou da vontade de Deus. O judeu entendeu errado. O judeu acha que é para obedecer. E acha porque é para obedecer. Sim. Mas não para obedecer no sentido de conquistar o favor eterno de Deus. Ela tem a sua praticidade. A obediência não é para ser, não é igual a aceitação. Muitas pessoas querem obedecer para ser aceito. Nós já somos aceitos. A obediência é fruto de que nós já somos nascidos de novo. Exatamente. Mas o judeu não tem esse entendimento. O judeu, ele se esforça para alcançar o favor de Deus mediante a guarda parcial da lei. Tanto é que a Páscoa deles é meia boca, que eles estão fazendo com ossinho de galinha. Nem templo eles têm. Nem templo eles têm. Ô Carlos, eu acho que por causa dessas falhas, que aquele que conhece bem sabe que não é completo, eles devem ver uma certa frustração também, né? Com certeza. O Clésio e eu já tivemos contato com os judeus em que eles expressaram essa frustração, essa ansiedade, essa angústia. Isso é nítido. E mesmo assim, a pedra principal de esquina foi rejeitada pelos construtores. Eles estão de mal de Jesus Cristo até hoje. Até aquele dia lá no final da tribulação, quando eles vão clamar o Baruch Atah. Quando eles vão clamar o bendito aquele que vem em nome do Senhor. Então, se for para guardar a lei, tem que guardar toda. E já que ninguém guarda toda, ninguém vai ser justificado perante ele pelas obras da lei, mesmo porque o objetivo da lei é só dar um lumicolo, só dar um destaque na sua ofensa, de acordo com Romanos 5,20. A palavra-chave era de Gálatas, né? É o ai. Exatamente, é nos conduzir a Cristo. O objetivo da lei é mostrar nossa incompetência em obedecê-la, gerar um desesperado o homem que sou, né? Maldito o homem que sou, ele vai falar, desventurado o homem que sou. Quem é que vai me livrar disso, dessa situação? Aí ele dá graças a Deus, porque Jesus Cristo te leva a uma situação em que você não apenas não precisa obedecer nada dessa lei para ser aceito por Deus, como te coloca numa situação de não ter nenhuma condenação. Você levantou a mão, estava espreguiçando. É exatamente sobre isso. A lei, quando Moisés desceu com os 10 mandamentos, o povo prometeu cumprir sem reconhecer sua incapacidade. Se naquele momento ele falasse assim, Senhor, nós somos incapazes, mas ele falou, não, tudo que você falou, nós vamos cumprir. Antes de Moisés descer, já estava transgredindo o principal. Sim. Então, aí veio 613 ordenanças, e como você bem disse, ele transgredia um só, você transgredia toda a lei. Por isso Jesus disse em Mateus 5,17, eu não vim revogar a lei, vim cumprir. E em João Romanos 10, 4, o fim da lei é Cristo. Exatamente. É questão de condenação, de juízo. Essa vai ser a conclusão dessa sequência. O fim da lei é Cristo. Não, é bom que reforce. A conclusão de tudo que nós vamos falar aqui nos próximos minutos é isso aí que o irmão falou. O fim da lei é Cristo. Quem está em Cristo não tem necessidade de cumprimento da lei, ainda que os seus princípios sejam válidos e o Espírito Santo usa para reger a nossa vida. E também não podemos confundir, eu lembro muito bem do irmão falando sobre isso, sobre a lei civil, né, a nossa lei e a lei da palavra de Deus. Por exemplo, Romanos, como você bem citou, 6, 7 e 8, claro sobre isso, né, mas, por exemplo, se você vai ali e mata uma pessoa, atira uma pessoa, você vai ser condenado, preso e julgado pela justiça civil, né? Mas se não se atirar, mas também atirar em você, os dois morreu, acabou ali, não tem como prender um morto. Né? E assim a justiça espiritual, porque nós já estamos mortos em Cristo, como trata muito bem em Romanos capítulo 8, os primeiros versículos, né? Nós estamos mortos
mortos em Cristo, em Romanos 6 E também. o Romanos 7 também fala isso, que a mulher está presa ao marido enquanto ele está vivo, porque morre, acabou. Então, nós somos mortos em Cristo. Então, diante de Deus, não há mais condenação, não há mais juízo, não podemos ser mais presos diante de Deus. Exatamente. Por causa da obra de Jesus no Calvário. Porque estávamos em Cristo. Quando ele foi levantado, ele atraiu todas as É ideias. questão de identificação. Exatamente. E representatividade. Eu gostaria de ler com os irmãos aqui no Romanos 8, a partir do verso 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há por os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Ou seja, é aquilo que eu acabei de falar. O fim da lei é Cristo. Quem recebe a obra consumada pela fé, não tem a necessidade de guardar os 613 mitzvot, 613 mandamentos da lei mosaica. Mas isso não quer dizer que a vida dele agora está completamente descontrolada. Que ele não tem, que ele já falou no Romanos 6,1, que diremos, pois, permaneceremos no pecado, para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum, como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos. O que o Espírito Santo está dizendo aqui, é que nós não estamos sem lei, agora nós estamos sob uma nova lei. É uma lei mais sutil. Eu me lembro que o José Pedro, ele falou muitas vezes no nosso meio que viver pela graça é muito mais difícil do que viver pela lei, porque a lei escrita, a lei dos mandamentos, a gente engana, a gente tapeia. O brasileiro é mestre nisso, né? Dá uma tapeadinha na lei, dá um jeitinho. Mas a lei do Espírito, a forma como o Espírito nos conduz e nos guia, exige um nível de sinceridade muito maior, um nível de transparência, porque é fruto de uma relação. As nossas mulheres todas sabem quando a gente está mentindo, não é? A dona Adélia sabe assim quando o seu Américo, você vai lá buscar tal coisa para mim, fala que vai assim, mas ele não está querendo ir, mas fala que vai, eu já sei que não vai. Isso acontece todo dia entre a Elaine e o pastor Geraldo. Ele mente assim e ela fala, você está mentindo. Se as nossas mulheres nos conhecem tão bem, imagina o Espírito Santo, que a mulher está do lado. Imagina o Espírito Santo que está dentro, que sonda o nosso coração. Aquela passagem que o pastor Geraldo já citou aqui 113 milhões de vezes, né? Que, lá de Hebreus, que o olho dele está contemplando o nosso interior, que aquilo está nu e patente diante dos olhos de Deus. Então, eu concordo com o Zé Pedro. Você lembra dele falando isso? Que viver sob a graça é muito mais, vou colocar assim entre aspas, difícil do que viver sob a lei. Que a lei basta eu mostrar uma exteriorização que aparenta dar cumprimento ao mandamento, e por dentro não está vivendo isso. Com o Espírito não. Sim. Porque a lei é a coisa mais externa. Sim. No Espírito, na graça, mas é intimidade de você mesmo. Na graça é de dentro para fora, né? O exterior tem que corresponder ao interior. Eu posso até enganar os irmãos, mas não consigo enganar aquele que me sonda. Sim. Sem contar que a lei é passível de várias interpretações. Sim. Assim, Brasil que o diga. Na área jurídica, você tem doutrinadores que você pode usar na sua defesa e vai vir um outro advogado com outro doutrinador que fala o contrário. Sim. Então, a mesma lei. O mesmo artigo. Eu às vezes assisto coisas lá do Congresso, a mesma lei é citada tanto para um objetivo quanto para outro. Porque por mais, é muito complicado, por mais que os legisladores, né, as pessoas que escrevem a Constituição, queiram dar precisão ao texto, você que é advogado, você sabe disso, e usem termos que tentem dar
precisão que revele exatamente o que se queira dizer, ainda assim existe um espaço para uma incisão, para uma interpretação diferenciada. É complicado palavras expressarem decisões, é difícil. Eu lembro, achei muito bonito quando agora na questão da Dilma, do impeachment, o relator ou alguém lá falou assim que eu sei que existem deputados, né? São os deputados que criam a Constituição, não é isso? Ou são os senadores? Não, os dois, mas é mais a Câmara dos Deputados. Sim. Que estavam aqui em 1988, quando a carta foi redigida, e ele falou assim, vocês, não existe ninguém melhor do que vocês, os que estavam aqui em 88, que ajudaram na redação da carta, para nos trazer o que é que vocês querem que aconteça, porque vocês são os próprios, ele usou um termo que agora me fugiu, eles são os legítimos legisladores, os que realmente deram autoria para aquela carta. Todos os deputados que vêm depois, eles tentam entender o que os originais quiseram dizer. Entendeu? Então, a lei ela é muito complicada, porque tem coisas que são até óbvias, né? A maioria entende o que é que se quer dizer ali, mas pela flexibilidade que às vezes a semântica, né, o português permite, chega alguém e tenta colocar, inserir um pensamento que não é exatamente o que foi expresso ali, mas que o texto também comporta. Isso acontece principalmente com as escrituras. Pessoas que usam, que Pedro falou, que distorcem para a sua própria perdição, distorcem o verdadeiro significado do que aquele texto ali quer dizer, para um fim que você sabe lá qual que é. Muitas vezes é para benefício próprio. Mas o que eu estou querendo destacar aqui porque a lei do Espírito dá vida. Então nós estamos sob uma nova lei. Gálatas também fala, Tiago também fala sobre a lei da perfeita liberdade. Existe, apesar de nós não termos a obrigatoriedade do cumprimento de um código escrito, nós estamos sob a orientação do Espírito que escreveu esses códigos e que traz para o nosso dia a dia esses mesmos princípios que conduziram à redação daquilo que foi escrito para aqueles que estavam sob a lei. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, porque ela estava enferma, no grego enfraquecida pela carne, ou seja, eu tenho... lembra que Romanos 8 é uma continuação do Romanos 7. Eu sei o bem que eu faço, eu conheço o bem que eu tenho que fazer, e conheço o mal que eu devo evitar. Mas o mal que eu não quero é esse que faço, o bem que eu quero, porque o homem interior tem prazer na lei de Deus, esse eu não consigo fazer. Por quê? Porque existe a lei do pecado nos meus membros, me dando uma rasteira. O que era impossível para a lei, porque a nossa natureza pecaminosa estava enfraquecida, caída. Ou seja, o cumprimento dessa lei não é possível porque eu sou uma pessoa desprovida de perna que quer correr. Não tem como. Isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que estamos nele. Quando uma pessoa nasce de novo, ele recebe o carimbo de aprovado, você cumpriu a lei toda. Eu não preciso mais cumprir essa lei, mas eu estou sob um Espírito que me conduz a uma vida.
Aqui, viu, pastor Geraldo, está a explicação do versículo 4. Por que tem Bíblia que lá no versículo 1 fala assim, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus? E tem Bíblia que fala assim, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque algumas traduções se baseiam em originais que estão corretos. O versículo 8 só fala isso mesmo, agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porém, existem outras traduções que se baseiam em manuscritos, em originais, aonde existe um erro de copista. Teve, como diz o Brown, um copista pica-fumo, que deu uma distraída e ele copiou o finalzinho do versículo 4 também no versículo 1. Observa lá o 4, ó. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Esse que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, o copista foi e escreveu também no 1, em alguns manuscritos, não é em todos. Por isso que tem versão, tem na minha Bíblia mesmo, que é a João Ferreira de Almeida, revista e atualizada, que é a que eu gosto, não tem essa frase. Já na corrigida, que é aquela que traduz ágape por caridade, já tem essa frase. Mas, deu a hora aqui, o fechamento é esse, ó. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que andamos segundo a carne, mas não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Agora, essa observação é válida, porque, como já foi dito, Gálatas 5:25 diz, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não ter como ter nascido de novo pelo Espírito. Lá o começo da minha relação com Deus. O Espírito Santo é que me deu convicção do pecado, do juízo e da justiça. O Espírito sopra onde quer. Eu nasci dele. E lá nos escatos, lá no final, é ele que vai me ressuscitar. E durante o início e o fim, eu vivo do jeito que eu quiser. Eu nasci pelo Espírito. Eu vou morrer no Espírito, ser ressuscitado no Espírito. Então eu tenho que viver no Espírito. Eu tenho que andar no Espírito. Toda a minha vida está conectada com o Espírito. Não faz sentido o meu procedimento ser por outro padrão que não seja o Espírito da vida. Amém? Na domingo que vem a gente continua nessa questão da lei, que ela é muito interessante. Pastor Geraldo.